Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete, das Montanhas Capixabas, para sua mesa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques da edição de hoje. Chuva forte causa destruição e deixa ruas alagadas em Linhares. Gasolina tem novo reajuste de preços. Linhares e São Mateus estão em risco baixo para a Covid-19. Motociclista fica ferido em acidente na BR-101. Esses e outros destaques, agora no Sim Notícias. E um forte temporal no início da noite de ontem, que atingiu todo o norte do Espírito Santo, deixou estragos aqui em Linhares. Hoje pela manhã, nossa reportagem foi às ruas conferir a situação. Raios, trovões e muita chuva. Linhares ficou debaixo de um grande temporal com considerável volume de chuva. Foram cerca de 3 horas de muita água. De acordo com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, choveu 57,4 milímetros nesse curto espaço de tempo. Não demorou para que a população sentisse os efeitos da precipitação. Na minha casa. Ó. Olha, dessa vez entrou mais. Olha aí. Aí, vendo? Como que tá? Ó. Olha. Sabe de nada, inocente. Quero ver como é que você vai chegar em casa com essa lagoa aqui, ó. Ó o lagoão. Ó. O lagoão que tá aqui já. Olha, gente, aonde nós estamos, no Residencial Rio Doce, ó, gente. Olha para a situação que nós estamos, gente, ó. Tem peixe, tem cobra, tem a caranguejeira, tem tudo na água, ó. Olha para vocês verem como está aqui a situação nossa, ó. Em muitos pontos, a força da água impressionava. Os ventos chegavam a mais de 10 quilômetros por hora. Por isso, árvores caíram em diversos pontos do município. O cenário visto aqui mostra que a população ficou bastante assustada com tudo que aconteceu. Nesse mesmo bairro, o Três Barras, houve muitos pontos de alagamentos. Os 2 locais que mais sofreram com o grande volume de chuva desta segunda-feira foram o Residencial Rio Doce e o chamado Pó do Shell. Nesses 2 locais, ficou impossível o trânsito de carros. Placas foram perdidas pelo caminho. De acordo com a Defesa Civil Municipal, diversos chamados foram feitos por causa de alagamentos em residências. Porém, quando a chuva parou, a água baixou em diversos pontos. Diante da dificuldade da chuva, teve gente que resolveu não se preocupar. Esse morador não ligou para os riscos de contaminações e deu um mergulho numa rua do Pó do Shell, completamente inundada. Natação olímpica, Olimpíadas Pó do Shell. É. Já este outro morador resolveu usar a criatividade. Ele saiu de casa usando um caiaque. Após os estragos de ontem, hoje pela manhã, equipes da Prefeitura de Linhares estiveram pelos bairros realizando diversos reparos. Os trabalhos estão concentrados na desobstrução de redes e canaletas, de onde foram retirados vários objetos de descarte irregular de lixo doméstico. Na manhã de hoje, não havia mais pontos de alagamentos, ruas interrompidas por árvores ou entulhos.
3 famílias do bairro Interlagos precisaram ser retiradas de suas casas. Elas foram encaminhadas para o ginásio poliesportivo do bairro Araçá, onde recebem assistência do município. A Defesa Civil Municipal continua acompanhando possíveis situações de chuvas moderadas e fortes. E em um cruzamento na BR-101, bem conhecido dos linharenses, ele foi palco de mais um acidente. Um motociclista, dessa vez, ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 13 horas na BR-101. O trecho próximo a uma concessionária de veículos já é conhecido por ser o local de várias colisões. O motociclista pilotava no sentido Linhares-Vitória quando colidiu na lateral desse veículo, que fazia o contorno na rodovia. O motociclista foi socorrido e levado a um hospital. Já o condutor do carro não se feriu. A Eco 101 esteve no local para prestar socorro e a Polícia Rodoviária Federal fez a ocorrência do acidente. O trânsito ficou lento até a retirada do veículo. Vamos conferir agora como fica o tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira será de tempo nublado e chuva fraca. Linhares com mínima de 21, máxima de 32 graus. Colatina mínima de 19, máxima de 29 graus. Já o município de São Mateus, mínima de 22, máxima de 30 graus. A capital Vitória, mínima de 23, máxima de 31 graus. Veja a seguir destaques do município de São Mateus. Por lá, choveu bastante também e muitas ruas ficaram alagadas. É um instante só, eu já volto. De volta com o Sim Notícias de hoje, a cidade de Linhares está classificada como risco baixo para a Covid-19. Entretanto, os cuidados devem continuar. É o que alerta o secretário municipal de saúde da cidade, Saulo Meirelles. Linhares passou para o risco baixo no novo mapa da Covid-19. O secretário de Saúde falou sobre as mudanças com a nova classificação e sobre a situação dos leitos de UTI. Os leitos nós temos 60% a taxa de ocupação. Temos 13 leitos de UTI ocupados no HGL, 7 leitos no Hospital Rio Doce e 1 leito ocupado de UTI na Unimed. Então, nós temos 60% da taxa de ocupação. Esse percentual já foi menor. Então, isso sinaliza também que é preciso esse cuidado que a gente vem falando, né, diariamente com a população. Por quê? A gente vê a quantidade de ativos ainda é muito grande. Nós temos o número de atendimentos no HGL, né, na unidade Sentinela, que é em média 280 pessoas por dia, com quase 50, entre 50 e 60 casos positivos. Ou seja, é claro, é importante, mas longe de ter tranquilidade. Ele falou também sobre a vacinação no município. A vacinação é a esperança, né? E nós temos estabelecido os critérios, seguindo todos os critérios estabelecidos pelo governo federal, pelo governo estadual. Né? Hoje, nós estamos vacinando a faixa etária de 80 a 84, ainda vacinando de 85 a 89 e acima de 90 anos. Acima de 90 é a segunda dose. De 85 a 89, nós estamos ainda na primeira dose, complementando aqueles que ainda não foram vacinados. De 80 a 84, não chegaram vacinas para todo esse grupo. Então, nós estamos vacinando de 84, 83 e 82 anos. Assim que chegarem as vacinas de complemento, que deve chegar na sexta-feira, aí sim a gente complementa também este grupo. Vale ressaltar que, embora estejamos no risco baixo, os cuidados e os protocolos devem ser mantidos. O risco baixo ele é momentâneo, né? Durante a semana, se a gente tiver um acréscimo do número de positivos, e lembrando que esse risco ele tem alguns fatores que classificam. A quantidade de óbito, que nos últimos 14 dias nós tivemos 4 óbitos, e isso fez com que reduzisse essa classificação de risco. A quantidade de ativos também é um outro fator. A quantidade de testes, Linhares é um município que testa muito, e isso faz com que baixe esse índice, aumenta os ativos, mas em contrapartida tem uma ponderação também na quantidade de testes. Isso tudo conjugado com o percentual da taxa de ocupação dos leitos. Então, isso aí que hoje classificou Linhares como risco baixo. O município de São Mateus também está classificado como risco baixo para a Covid-19, depois de 4 semanas no moderado, de acordo com a atualização do mapa de risco do governo do estado.
O percentual de cura é de 96%. O balneário de Guriri permanece liderando, sendo o bairro de maior incidência da doença, com mais de 1.400 casos confirmados desde o início da pandemia. E durante um evento no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador Renato Casagrande falou sobre o diálogo que tem mantido com os demais governadores de outros estados para conter o avanço da pandemia no país. Nós estamos discutindo no Fórum dos Governadores medidas, tá certo? Que poderão ser tomadas conjuntamente ou não. Eu acho que assim, as diferenças que nós temos no Brasil, de um estado para outro, impede que a gente tome uma medida linear. Mas assim, usar referência podemos. Assim, eu acho que você pode usar, por exemplo, o percentual de ocupação de leitos de UTI. Na hora que chegar um percentual de ocupação de leitos de UTI, os estados que chegaram nessa proporção têm que tomar medidas, tá certo? Assim, de restrições de interação social, de atividades econômicas. Então, mas eu acho que, eu compreendo, estou discutindo isso dentro do fórum. Hoje mesmo nós estamos num processo intenso de debate para a gente tentar achar um caminho que seja um caminho uniforme para o Brasil todo. Mas o fundamental que nós estamos desejando é que o Congresso Nacional possa liderar uma coordenação dessas ações junto com o Ministério da Saúde, junto com os governadores, que o Congresso tem legitimidade para poder trabalhar, formar um grupo de trabalho. Eu propus isso ao presidente Arthur Lira, formar um grupo de trabalho com o Ministério da Saúde, com o ministro Pazuello, com governadores, e a gente tratar desse assunto de forma coletiva, não só das medidas de restrições, quando for o caso, mas também de alternativas para a compra de vacinas, porque o que nós queremos mesmo é tentar adiantar o cronograma de vacinação no Brasil. O governador também comentou sobre um possível lockdown e sobre o acolhimento de pacientes de outros estados aqui no Espírito Santo. Neste momento não tem nenhuma previsão de lockdown no estado do Espírito Santo. Nós estamos com a ocupação de leite de UTI controlada, estamos abrindo mais leitos. Pode ser que a situação se agrave. Se a situação se agravar ainda mais no estado do Espírito Santo, como tem acontecido em outros estados, pode ser que a gente tenha que tomar decisões que restrinja a atividade econômica e social. Mas neste momento não. Neste momento nós estamos com a situação sob controle com relação ao atendimento às pessoas nos hospitais. E, infelizmente estamos perdendo muitas vidas, mas estamos tendo a oportunidade de ofertar um atendimento digno às pessoas. É isso que a gente está fazendo. E aproveitou para reforçar o pedido para que todos cumpram as medidas de segurança contra a doença. E eu quero pedir à população, assim, não é brincadeira. Eu sei que já tem um ano e as pessoas estão muito cansadas desse tema, tá certo? E a gente fala nisso todos os dias, e parece que a gente fala, todos falam, e a gente acaba não dando importância, porque todo dia é falar da mesma coisa, tá certo? Assim, é fundamental que a gente possa tomar cuidados agora. Se a gente não quiser que o Estado possa viver momentos de maiores restrições, é preciso seguir os protocolos agora, tá certo? Agora é preciso manter distanciamento, uso de máscara, é preciso não aglomerar, tá certo? É preciso que a gente siga isso, senão daqui a pouco a gente não está imune, nós não somos uma ilha, a gente pode sim ter que tomar medidas mais restritivas, né, para as atividades no estado, porque é o que indica a ciência. E voltando a falar sobre as chuvas de ontem, em São Mateus choveu uma proporção menor do que aqui em Linhares, em boa parte do norte do estado, mas não significa que não houve danos e transtornos na região. No bairro Ayrton Senna, não é preciso ter muito volume de água para que as principais ruas de acesso ao bairro fiquem alagadas. E se já não bastasse a água acumulada, é buraco que não acaba mais. A cena já não é mais nenhuma novidade para quem mora na região. Basta chover um pouquinho que o cenário é o mesmo. Carros se arriscam em manobras. Alguns invadem até a contramão. Para esse comerciante, a situação está difícil. Quando chove, é lama. E quando não chove, é poeira que não acaba mais. A gente está convivendo nessa situação aqui com muita lama, quando chove, né? E quando o tempo está seco, é a poeira, né? Que a gente não consegue manter as coisas limpas, muita poeira. E tá difícil para a gente ficar nessa situação. Essa casa já foi pintada várias vezes, mas com tantos buracos e água acumulada, fica impossível manter a pintura. Toda vez que o carro passa, suja tudo.
E não pense que essa situação acontece em uma única rua. Essa daqui é a Gonçalves Dias, que faz cruzamento com a Gileno dos Santos. Toda vez que chove é a mesma coisa. Veículos e pedestres dividem o pouco espaço que sobra. É constrangedor, né? Toda vez a mesma coisa, a gente passa aqui, capaz de cair nessas lamas que tá tendo aí, né? Porque sem um órgão público aqui para dar uma assistência a gente, tá difícil, né? Uma competência melhor, aí fica meio difícil. Um bairro assim que é como popular, era para ter um calçamento, uma via mais adequada, né? Porque a gente tem cadeirante que mora aqui, necessita vir para frente para pegar ônibus, aí passa por esse constrangimento que vocês estão vendo aí, ó, na rua. Além dos transtornos, prejuízo. É um lugar que, né, que tá precisando muita atenção, né? Porque não tem carro que aguenta, moto, amortecedor, tá acabando com tudo. A gente fica chateado, né? A situação precária que tá aí, entendeu? E a situação cada vez mais ficando pior. É só chover. Vergonhoso, né? Pelo prefeito que diz que representa a comunidade, de deixar a cidade histórica igual é São Mateus jogado as traças, sem mexer, sem estar organizando a cidade. O bairro Ayrton Senna sofre com essa situação há anos. A Prefeitura de São Mateus informa que sempre manda máquinas ao local. E, de fato, isso acontece, porém, não é o suficiente para que o problema seja solucionado. O que deveria ser a solução acaba sendo apenas um paliativo. E em poucos dias começa tudo de novo. Vamos conferir agora como fechou o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 658. Arábica tipo 7, R$ 470. Já o Conilon tipo 7 está sendo vendido a R$ 432. E veja a seguir, novo aumento da gasolina gera revolta entre os consumidores. De volta com o Sim Notícias de hoje, atenção motoristas, os combustíveis tiveram novos reajustes. Esse é o 6º reajuste da gasolina, é o 5º do diesel somente neste ano de 2021. A alta tem gerado revolta entre os motoristas. Nos últimos dias, manifestantes reivindicaram o ajuste nos preços dos combustíveis, mas não obtiveram sucesso. Depois de anunciarem na última segunda-feira o aumento no preço dos combustíveis, a população começou a sentir o impacto. Até ontem, a gasolina custava R$ 5,59. Hoje, chega a custar R$ 5,95. É notório a indignação dos motoristas, principalmente daqueles que dependem dos veículos para trabalhar. É um absurdo, né? Esse valor. A gente trabalha com a moto aí, todo dia aí, fica bem difícil mesmo. Realmente, tá muito caro. Você abastece uma semana, você faz um cálculo, na outra semana você já está todo desprevenido, porque já aumentou. E automaticamente, no supermercado, nas farmácias, tudo vai acompanhando. E, no entanto, o salário da gente não acompanha essa defasagem, né? A gasolina ficou 8,8% mais cara, tendo aumento de 23 centavos e passando a ser vendida pelas refinarias a R$ 2,84. Só nesse ano é a 6ª vez que os preços aumentam. De acordo com este empresário do ramo de combustíveis, os aumentos sucessivos não prejudicaram somente os motoristas, mas também a classe. Então realmente sofre a população, sofre o posto de gasolina, diferente como as pessoas interpretam, acham que porque subiu a gasolina o posto está ganhando, na verdade a gente ganha menos e infelizmente não tem como a gente segurar também, porque o aumento, como ele está num percentual muito alto, tem horas a ser maior do que o lucro do posto, então a gente tem que repassar, a gente não aguenta segurar. Infelizmente, no aumento passado da Petrobras, nós tentamos segurar o aumento para a população. Se você fizer uma pesquisa de preço, vai ver que R$ 5,59, que é o preço que nós estávamos mais barato que a região. E, infelizmente, hoje nós repassamos o aumento passado e esse aumento de hoje, de uma só vez, gasolina indo para R$ 5,95 o litro. E essa edição do Sim Notícias fica por aqui.
Agradecemos a sua audiência, participe através do nosso WhatsApp e também das nossas redes sociais. TV Sim, canal do Espírito Santo.